Depois a torcida atleticana, o Avo, o Alê Marquês, um jogador de jogadas muito bacanas. Então ele tinha um contato com a torcida, era como se fosse um torcedor do Galo dentro de campo vestindo nossa camisa. E sem dúvida o Marques assim, fez golaços, deu assistências maravilhosas, formou grandes duplas. O Marques sem dúvida é o maior ídolo que eu vi dentro do Atlético no Mineirão. Eu fui conhecer o Mineirão muito tarde. Eu conheci o Mineirão e já tinha 21 anos. Meu pai é cruzeirense e falou que eu só conheceria o Mineirão na infância se fossem jogos do Cruzeiro. Eu não tinha dinheiro, estava desempregado, então eu fui conhecer o Mineirão quando eu consegui um emprego morando no interior. Eu vim para Belo Horizonte. Então a primeira vez que eu entrei no Mineirão foi em 2006, que eu olhei pro gramado, foi um Atlético 3-0 no Paysandu, que eu olhei pro gramado e falei assim, meu Deus, eu perdi 21 anos da minha vida. Então esse jogo me marcou muito, foi Atlético 3-0 no Paysandu, por ser a primeira vez que eu vi aquele gramado. Com o pai cruzeirense, até 1994 não tinha interesse muito por times de futebol. Eu acompanhava mais a seleção brasileira, sabia escalações, convocações, mas não me interessava por time algum. Meu pai insistiu, ofereceu presente, camisas do Cruzeiro, tentou me levar para o Botafogo, que é um segundo time dele, mas realmente quando eu vi a torcida do Atlético no Mineirão, o show que ela fazia, sempre em maior número, aí sim eu falei assim, meu Deus, é essa loucura que eu quero pra mim, isso que é o futebol, se o futebol é uma loucura, eu quero ficar no meio dos loucos, e a torcida do Atlético tem essa doce loucura, assim, é da loucura mesmo. Quando eu morava no interior, que eu comecei meu site, camisa12.net, eu tinha que registrar vídeos no estádio, e ganhando salário mínimo no interior era meio impossível conseguir manter viagens pra cá, pagar a filmadora. Então eu comecei a pegar carona todo fim de semana, ia pra estrada, às vezes 6, 10 horas na estrada debaixo do sol, pra conseguir vir pro Mineirão. Às vezes tinha que pular catraca no ônibus aqui em BH, não tinha dinheiro pra água, não tinha dinheiro pra comer. Mas eu vinha pro Mineirão, assistia os jogos e voltava para trabalhar no outro dia, 6 horas da manhã em Caratinga. Foi cansativo, foi uma experiência bacana, mas foi uma loucura que valeu a pena. O Mineirão foi o contato maior que eu tive com a torcida do Galo. O Mineirão foi quando eu achava que eu já era apaixonado demais com o Atlético, o Mineirão veio para mostrar que eu era ainda um incrédulo com o Atlético. A magia do Atlético no Mineirão é outra. Você assistir pela televisão, quando você ouve a torcida do Atlético cantar, ela dá um arrepio ali de leve, mas quando você vê no Mineirão, cara, você tem vontade de nunca mais sair daquele estádio. Aquela parede, às vezes você ia por base, você nem assistia o jogo direito, às vezes um jogo do Campeonato Mineiro, às vezes você não tinha dinheiro para ir na arquibancada, você ia de geral. Então você começa a formar uma verdadeira família ali no Mineirão. Amigos que você só vê em estádio, pessoas, personagens do Atlético, que só o Mineirão proporcionava. Então o Atlético ele é uma página a mais da paixão do torcedor. Sem dúvida, o Mineirão deu um novo passo na história do futebol mineiro. O Atlético e os outros times tinham campos como Independência, que era do 7 de setembro, tinha campos menores aqui, e o Mineirão veio para crescer o futebol mineiro, não só o Atlético, mas também os outros times grandes da capital, e o Mineirão formou uma nova história. O futebol mineiro é definido antes do Mineirão e depois do Mineirão, justamente por isso, é um palco à altura do futebol mineiro. Eu gosto com clássicos dos torcidas, principalmente o Atlético, que sempre cantou empurra. O torcedor que é de Mineirão vai saber o que eu estou falando, né? Que a gente sempre foi maioria, a corda da polícia ali ia arredando. O clássico pede isso, o futebol o bacana do futebol é isso. No estádio você pode xingar, no estádio você pode falar que o seu vizinho é um filho né? Complemente novamente o torcedor. Depois do estádio ali, a vida volta normal, mas no estádio é isso, aquela rivalidade, uma fronteira mesmo, divisa das torcidas. Torcida única não tem graça, não é um futebol. Então por isso eu quero que o Mineirão volte com duas torcidas. Falar em clássico no Mineirão, tem um clássico que é especial, né? Assim, tivemos grandes clássicos na época do Reinaldo, tem até uma historinha da época da década de 80 que o Reinaldo entrava em campo e perguntava pro zagueiro do Cruzeiro, vocês querem perder de muito ou perder de pouco? Se o zagueiro do Cruzeiro começasse a bater, aí o Reinaldo falou, vocês vão perder de muito. Aí enchia a caixa. Se o zagueiro não batesse no Reinaldo, isso era um pacto, o Reinaldo conta isso. Se o zagueiro não batesse no Reinaldo, o Reinaldo fazia só 2 e acabava 2 no Galo. Pega a década de 80 e vê quantos clássicos terminaram com 2 gols para trás. Mas o que eu vi assim no Mineirão com um clássico especial é quando um goleiro faz isso aqui, ó. E aí ele não vê o gol do próprio time. Meu Deus do céu, fora o banho de cuido do Danilinho. Fábio, muito obrigado por esse momento. Independência é mais caldeirão que o Mineirão.
Mineirão é um estádio muito grande, mas que não tem a pressão que o Independência faz nos adversários. O Atlético já encheu o Independência, o Mineirão, uma vez, e a gente tem torcida para manter os dois estádios. A torcida do Atlético consegue manter Mineirão, Independência e Sete Lagoas até. Se abrir a Arena do Jacaré, a gente nota lá também, tenho certeza. Mas nessa nova fase do Atlético, um novo time, novos investimentos, tenho certeza que os jogos especiais no Mineirão serão históricos. Mas, por enquanto, a Independência cria uma nova página no Atlético pelo fato da campanha de 2012. Então, Independência e Mineirão agora começam a dividir as páginas do Atlético. Um jogo marcante para mim no Mineirão foi na final do Mineiro de 2010, pois eu tinha gravado uma matéria na parte da manhã, coloquei os ingressos na carteira e depois da matéria eu fui com a namorada para o estádio. Quando a gente chegou em frente ao portão de entrada, eu coloquei, passou um grupo esbarrando em mim, quando eu coloquei a mão no bolso a carteira não estava mais. Na final, o jogo já estava para começar. A gente ficou sentado, desolado, a gente começou a chorar, chorou. Aí no intervalo do jogo eu escutando a torcida cantar, e quanto mais a torcida cantava, mais eu chorava. Aí no intervalo do jogo chega um torcedor pra mim e fala assim, olha, eu tenho um ingresso de geral por R$70. Eu tinha R$80 no bolso. Eu paguei R$70, minha namorada falou que sabia o que aquilo representava pra mim, foi embora pra casa, ela já morava em Belo Horizonte. Eu entrei chorando na geral e falei assim, hoje o Marcos vai fazer valer essa história, vai fazer valer esse dia, eu tenho certeza que o gol do título vai ser do Marcos. Aos 34 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, o Marcos entra, no finzinho, nos últimos minutos o Marcos faz um gol histórico, e aquilo ali eu podia morrer ali, que eu seria o homem mais feliz do mundo. A expectativa é que os grandes públicos que vão agora no Mineirão, o torcedor vai lotar essa nova arena que dá mais conforto ao torcedor, que eles possam ver títulos do Atlético, grandes times, grandes jogadores, grandes administrações e grandes jogos, independente do vencedor. Eu espero que seja o Atlético.